Estão bem? Obrigada por vocês estarem aqui. Ai, eu vou ter que aceitar a Sandra. Cadê meus óculos? Sandra, quando você aparecer aí... O que é Mind Lord Sandra? Ai, dá um reflexo, né? Quando eu coloco os óculos. Mas é só para tentar ver Sandra. Quem que é Mind Lord? Será que o nome dela é esse, gente? Não, vou esperar, porque acho que aparece a fotinha dela, né, gente? Vamos esperar ela entrar. Tem a porção de gente mandando request pra entrar na minha live. Mas aí atrapalha, porque tem que ter a Sandra. Come, baby, come. Oi, meu amor. Olha quem veio falar com a gente. Olha quem veio falar com a gente. Foi pra rua, minha vida. Você tava na rua. Olha que bonito, meu amor. Ai, meu Deus, eu amo tanto ele. Fala oi lá pras pessoas. Fala, filho, fala. Tá chovendo, tá? Ele é bilingual. Ele fala português e inglês. Cadê você, Sandra? Sei que você não faço a live. Vamos chegando aí, gente. Só tô esperando a Sandra entrar. Oi, Mike. Você tá em todas, hein? Você não me larga. Te amo. Olha o reflexo que tá dando, gente. Vamos esperar a Sandrinha entrar. Sandra, você tem que entrar e pedir pra... Deixa eu ver aqui, quem é? Não, ela não tá aqui não. Gente, para de ficar mandando request pra entrar na live comigo, que você confunde a minha mente. Olha que povo. Então tá, gente, como é que vocês estão? Vocês trabalharam hoje? Oi! E cadê a Sandra que não entra? Ela tava falando comigo lá no WhatsApp. Se ela não entrar, eu vou chamar... Ah, a Sandra tá aqui, ó. Então, pera aí, ela acabou de entrar. Sandra, go lá. Aceita aí pra gente começar a botar pra ferver nessa live. Ah, você tá de férias, que beleza. Oi, que bom. Que bom que você tá aqui. Aí eu tô enrolada, eu não sei também mexer com essas coisas, né? Somos duas. Esquenta não. O negócio é só ajudar esse povo. Olha como tem gente entrando, menina. Daqui a pouco a gente bate 100, adoro. Gente, vamos dar uma boa noite pra Sandra. Ai, gente, boa noite. Tô nervosa, viu? Embora cheia de coisas pra falar, mas... Sandra tem muita coisa para compartilhar. Sandra, é muito, muito, muito bom ter você aqui com a gente. Para mim, né? Para mim é na tarde, que são 5 horas da tarde, mas já está escurecendo. Nem abro aqui, porque senão fica... Mas que bom. Então vamos lá, vamos te conhecer um pouquinho. Fala aí seu nome, da onde você veio e o que você faz aí da onde você vem. Por favor. Então, meu nome é Sandra Urbach, né? Eu moro aqui em São Paulo, ainda no Brasil, né? Mas eu sou enfermeira da Polícia Militar, né? Aqui em São Paulo. Eu sou policial militar e enfermeira, né? E já entrei na faculdade com essa ideia de fazer a faculdade e ir então pro Canadá. Sou casada, mãe de 4 filhos. Nossa, né? Que legal. Qual a idade deles? Qual a idade dos seus filhos? São 2 de adultos e 2 menores. Então, um de 27. Olha, eu tenho que ficar lembrando as idades, eles brigam comigo. Você já é mãe de uma criança menina, e uma neta, né? Você uma já coisa boa. Nem sabia disso, Sandra. Que legal, você é tão nova. Você tem que ver o meu sonho era ser da Polícia Militar aí no Brasil. E não consegui. Então, mas
você se deu bem aí. Às vezes, né, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Mas é do jeito que Deus quer. Exato, mas ele foi bondoso com você. Será com vocês também? Ai, amém, eu creio. Vai sim, eu profetizo. E o outro filho de 25, né, que fez agora, a Sofia de 12 e o meu mais novinho, o Johan, de 9. Ai, né? Que beleza. Então você quer criá-los aqui, né? Exato. Nas Essa terras é a ideia. faladas. Essa é a ideia. E aí, então, começo a estudar nesse propósito. Faço uma viagem em 2020 para Vancouver, inclusive. Legal. Conheço Vancouver, algumas cidades de Vancouver. E agora, em 2022, eu volto, só que aí eu fico em Toronto, né? Certo. Fico 3 meses em Toronto e acabo conhecendo também várias outras cidades, inclusive dou uma passadinha em Vancouver de novo. Gostou? Enfim. Adorei, né? Vancouver é demais. Mas aí acabo conhecendo várias cidades aí no Canadá, Quebec, Montreal, Ottawa. Legal, conhece até mais do que eu que moro aqui há 13 anos. Olha isso. Eu aproveitei esse intercâmbio para estudar e conhecer os hospitais, inclusive em Nanaimo, quando eu estive lá em Vancouver, né? Que aí eu conheço Nanaimo, eu conheci o hospital, não recordo o nome. Nanaimo, acho que é Nanaimo Hospital, se eu não estiver enganado. Não lembro mais, mas assim, que deve ser, porque é uma cidade pequena, né? Acho que era o único que tinha. Exato, e Nanaimo. E uma enfermeira me apresenta o hospital da UTI, me leva nos andares, em vários outros setores, que é enorme o hospital, me permite conhecer pronto-socorro, hemodinâmica, enfim. Legal. Tive essa oportunidade. Canadense ou brasileira? Ela era canadense. Ela era canadense. Ficou assim, foi super receptiva. Bom, todos os canadenses, né? São, né? A minha experiência, nossa. E aí, só para começar a nossa história aqui, para aquecer, gente, que eu falo muito, e você, por favor, Kelly, vai aí colocando as perguntas que forem necessárias no meio da nossa conversa, porque eu falo realmente demais. Falando, eu já estou feliz. O que acontece? Eu chego lá para conhecer... Não, minto. Quando eu fui para o Canadá, antes de eu ir, eu tenho um pouco de aversão aos Estados Unidos, assim, porque eu sei que eles são meio preconceituosos com latinos e tal. E então, para mim, como eu sei que o Canadá tem uma cultura muito parecida com os Estados Unidos, na minha mente, assim, tem ligações legais e até mesmo, por exemplo, do NCLEX, essas coisas. Então, somos amigos, não brigamos. Isso, na minha visão, antes de conhecer o Canadá, é que eles seriam iguais, as pessoas seriam iguais, né? Então, quando surge a oportunidade lá em 2020 para ir para o Canadá, eu não fico muito feliz, mas como era uma opção de eu conhecer, treinar o inglês e tudo mais, aí eu acabei aceitando, graças a Deus. Mas eu me lembro de sair assim, meio tipo, tá bom, é o que tem, né? Então, para treinar o inglês, a gente acaba se sujeitando. E aí, quando eu chego em Vancouver, gente, que visão. Até hoje eu estava comentando com uma amiga minha, falei, foi assim, fiquei extasiada, apaixonada pela imagem que eu vi. Isso só a imagem, que eu acho, inclusive, que as fotos, vídeos, nem representa tanta beleza que o Canadá tem, né? Só quando os seus olhos veem, de fato, né? É uma beleza diferente, né, que a gente tem no Brasil. Diferente. O Brasil é lindíssimo, é belíssimo. Eu sou muito feliz de ser brasileira também. Mas é uma beleza diferente, sim. E eu acho que é o que você realmente falou. Junta essa coisa do canadense ser tão agradável, polite, né? Ele tá feliz de falar com você, por você ser imigrante, por você estar aqui conhecendo a terra deles. Então, acho que isso faz a diferença, né? Você não sofre. E o povo é outro. Então, eu conheço o povo canadense e caio
né, eu fico de boca aberta, porque eu imaginava que seria um público como americano. Passado porque todo mundo até pensa, o povo nem sabe muito do Canadá, estão sabendo agora, né? Porque a gente tem falado bastante. Porque eu também, antes de vir para cá, eu pensava que o Canadá fizesse parte dos Estados Unidos. Isso é normal, porque a gente vive ali naquele mundinho do Brasil, a gente não tem essa noção. E como eles são tão próximos, são tão parecidos, eu falei assim, Canadá Estados Unidos, mas todo mundo pensa assim, mas não é. Somos até um país maior do que os Estados Unidos em terra, né? Não em população. Os Estados Unidos tem muito mais gente lá, por isso que vocês não precisam ir para lá mais, vem para cá. Sim, com certeza. Então aí você veio, fell in love com o Canadá, com Vancouver. Isso. E aí eu falo, isso, e aí eu falo, não, puxa, é aqui, né? Vou descobrir então como tentar ser enfermeira aí no Canadá mesmo, né? Questão de validação, começo a estudar fervorosamente, enfim. E nesse processo todo, chego então a quando eu te conheço, né? Passam-se os anos, eu estudando, fazendo. Então eu queria assim aproveitar o público seu para dizer o seguinte: começo a estudar fervorosamente. Aí eu me lembro quando a gente se conheceu que você falou, eu ia prestar lá para fazer o CELBA. Você espera um pouquinho para vou lançar meu curso. Mas a gente é tomado pela ansiedade, não? Eu achava que já estava pronta, e tal. Faltava um mês para você lançar seu curso e eu já estava um mês antes, né, querendo fazer a prova, já estava estudando, fui tentar fazer o CELBA, né? Que aí você sabe que por um ponto não alcancei. Certo. Tá. Dito isto, agora eu quero entrar num assunto que eu acho que vai ser muito importante para todo mundo. Tá, por favor, fique à vontade. Aí conheço o seu curso, não passei, né, por pouco, conheço o seu curso e vi que realmente, se eu tivesse esperado não digo que em um mesinho, porque eu preciso ainda de algumas coisas, mas com o seu curso e as coisas que eu acho que eu preciso melhorar, vai ficar muito mais fácil. Te deu uma direção. Muito mais fácil. Se eu tivesse enfrentado aquela prova com o seu curso, teria sido... Eu acho que teria sido mais fácil, porque o seu curso ele é muito direcionado, muito assim, obrigada, ele é muito à prova, né? Ele é muito à prova. E tem um detalhe, antes de alguém perguntou aqui qual o meu nível de inglês, que é um assunto, por favor, não me deixe esquecer essa pergunta no nível de inglês, eu tô marcando aqui já. Que ela é muito importante. E aí, vendo o seu curso, detalhes que... minto, não era isso que eu queria falar. Eu queria falar o seguinte, que logo que eu fiz a prova, eu vi que tinha muita gente querendo saber como que era a prova. Isso. E aí eu fiz aqui, eu tinha deixado escrito já para mim mesmo, relembrar, na verdade, aí vou aproveitar e compartilhar com vocês, meio que passo a passo que eu fui lembrando da prova. Fale sim. Fale o que é a prova primeiro, para eles, tem muita gente nova aqui, e depois você vai detalhando tudo. Tá. Que é bom vindo de uma outra perspectiva, de uma outra pessoa, como às vezes eu falo, mas é bom porque você fez a prova recentemente, então, toda seu. Então eu tenho aqui meio que deixei escrito que eu já tinha aqui anotado, que eu lembrei da prova. Ixi, tá falhando a minha voz, estão dizendo? Tá falhando? O valor da prova é $425. Tá, gente? Mas só que você pode tentar 2 vezes, o governo paga de volta para você. Só guardar o recibo que ele paga de volta. Mas é esse dinheiro aí que você tem que reembolsar, é um investimento. Tem que, né? Tem que pagar. Exatamente. Tá normal, então, pode ir, Sandra. Quando você marca a prova, você tem a opção da parte CBT, que é o Listen, Read e Writing, de poder fazer ela ou remotamente, né? Ou na casa da pessoa. Ou que nem aqui em São Paulo, nós temos um lugar na Vila Mariana que
o Selban te indica, né? Eu preferi fazer lá, porque aqui em casa, depois eu até comento com vocês, eu estudo na mesa da cozinha, eu infelizmente não tenho um lugar, assim, uma sala, um escritório e tal, né? Tá. Eu só vou responder uma coisa, você pode fazer quantas vezes você quiser a prova, só que é cara, você não vai ficar gastando $425 sem se preparar antes. Exato. Tá? 2 vezes o governo aqui vai pagar para você. Se você não passar nessas 2 vezes, você pode fazer 20 vezes, 100 times, mas você vai pagar, aí é caro. E o speaking sempre você vai fazer na sua casa, um local que você vai determinar. Então, é remoto, sempre é você que escolhe, e o CBT você tem a opção de fazer remotamente, que é ou na sua casa, onde você acha melhor, ou no local próprio de prova, que foi onde eu fui fazer aqui em São Paulo. Pois bem, aí chego para fazer a prova. Primeiro, tem um reloginho, gente, no computador, na tela, que fica te falando que falta 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, aquilo é angustiante. A prova toda falta 30 minutos, 20 minutos e você ainda está no primeira tarefa, tá? Então, treinem sempre, por favor. Treinem com tempo. Eu até comprei um temporizador, aqui não está aqui para mostrar, mas eu comprei para treinar. Um temporizador. Pois bem, aí então eu vou descrever para vocês o que eu já tenho mais ou menos aqui, que é o rascunhozinho que eu compartilho com o pessoal. Então são de 12 a 14 questões, mais ou menos o listen, começa pelo listen, sempre. São de 12 a 14 áudios, né? Desculpa, eu não sei o que eu falei, mas é de 12 a 14. Questões, mas você tá ótima, pode ir que a gente vai se ajudando. E as 2 primeiras áudios, eles são... você tem que ouvi-los primeiro e depois vem a alternativa do que para você responder, os 2 primeiros. Que são, você ouve todo o áudio e depois você faz a resposta. A gente tem uma colinha aqui, por isso que eu tô abaixando para ler, perdão. Não tem problema não. E aí os demais áudios vêm que são mais ou menos assim. São 2 pessoas conversando, que geralmente vai ser o médico, o enfermeiro, que nem tem lá no seu curso, né? Quem já está fazendo o seu curso vai entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Que são 2 pessoas conversando, vai ser o médico e o enfermeiro, e vai ter as questões. Mas acho que a grande sacada, gente, que assim, vocês não podem, por favor, esquecer nunca do que eu vou falar agora, é de saber que lá, por exemplo, no curso da Kelly tem, né? E eu acho que em outros lugares também deve ter. Como que você faz uma prova de áudio? Você tem que ler as questões primeiro. Gente, você tem... Cada questão vai ser um tempo, mas vai ser tipo 10 segundos, 20 segundos, para você ler aquelas questões. É isso. Esse é o segredo do Listen. Leia as questões. Flag, né? E flag o que está perguntando ali. Né? Se está perguntando a idade, você tem que prestar Porque atenção. Porque quando vem o listen, você vai responder o listen junto com as questões. Aí você não vai, dependendo do seu nível de inglês, você vai conseguir ler e responder, vai ser tudo muito dinâmico e passou. Não volta mais. Pois bem. O listen, você consegue voltar ele, tá, gente? Quando termina, depois dessas 14, são 40 segundos. São. Nem sempre, Vanessa, são 40 segundos de tempo. É para ler, né? É para ler as questões, Porque cada questão vai ter um tanto de... Cada áudio tem um tanto de questão. Então, eles dão um tempo baseado mais ou menos na quantidade de alternativas, né, que você tem para selecionar. Por exemplo, essa é até uma boa pergunta, porque quando você termina os seus 12 áudios, um exemplo, isso aconteceu comigo. Eu consegui terminar os 12 áudios e ainda me restar, acho que uns 3 minutos, exatamente, alguma coisa assim, 5 minutos. Aí... eu voltei, né, que eu tinha deixado uns flags de algumas que é marcação, né, para eu rever se tivesse tempo. Então, eu hoje tenho essa dica. Qual que é a dica?
você deixa marcada as que tem de menor áudio. Porque assim, todas você vai querer voltar, na verdade. Uhum. Na grande verdade, todas você vai querer voltar. Só que eu acho que é interessante você deixar marcadas que tem menor tempo, tanto de áudio. Por quê? Porque se você volta que nem a de troca de plantão, geralmente aqui é as últimas, ela tem muitas questões, o tempo de áudio é maior e ela é a mais difícil. Então você já vai, daqueles 5 minutos que você restou, você já vai perder uns 3. Você vai perder uns 3 minutos, porque assim, quando você volta no seu áudio, ele volta do início lá, ele repete o áudio, inclusive o tempo de leitura da questão. Um exemplo, repete tudo. Tudo. Então, vai levar, sei lá, 2 minutos que teria levado aquela questão, 3, é o que você vai perder dos 5 que você tinha. Então, talvez se você tivesse voltado em 2 com tempo menor, você teria conseguido rever 2 áudios ao invés de 1, ou 3 áudios ao invés de 1, né? Enfim. Essa é a dica do Listen, né? E listen é prática, né? Praticar o tempo todo e entender a prova, porque não adianta querer fazer uma prova se você não saber nada dela. Tem que ir bem. E aquele seu listen lá do seu curso, meu Deus. Porque eu peguei todos os atores canadenses, né, que falam o inglês. E é aquilo. Canadense. E é aquilo. Que é o inglês corrido. O inglês normal, né? Igual a gente fala português, a gente fala o inglês. E aí, quando você termina, você fala, gente, mas como assim? Passando 40 minutos, eu acabei de sentar, socorro. E você já está suando e passa, então, pro reading. Mas, gente, eu só vou pontuar. Isso é porque ela fez a prova, mas ela não treinou muito. Isso, eu não tinha treinado. Eu tô falando aqui, gente, mas são experiências. Você pontuou isso, eu só tô reforçando, porque tem gente chegando agora, e você fazer uma prova dessa sem estudar realmente, você vai penar. Mas praticar qualquer coisa é igual andar de bicicleta. Você vai suar no primeiro, você vai cair, mas você vai conseguir, não é? Com treinamento é muito mais fácil, qualquer coisa. Com certeza. E o Selban não é difícil. Assim, quando você sabe o inglês. Eu acho que, por exemplo, eu já vou chegar lá na minha dificuldade, que é assim, gente, ó, a cereja do bolo que eu poderia falar para qualquer pessoa no planeta, especialmente os autodidatas como eu. Eu não fiz curso, infelizmente. Estudo no meio de filho, marido, casa, trabalho, igual a maioria, trabalhando em 2 empregos, hoje não mais em 2, mas fazendo hora extra. Tem uma amiga minha aqui, que é do meu hospital, que está aqui na live, ela não vai deixar eu mentir, ela sabe, né? Então, assim, é muito corrido. Então, acho que o que você tem que saber bem, que é o que eu estou tendo que voltar. O inglês básico. A gramática. Obrigada, porque eu falo para esse povo. Se você não sabe isso. Com básico, você já consegue fazer qualquer prova. Mas tem que revisar o básico, que aí quando você tem o básico, obrigada por isso. Essa é a cereja do bolo, porque assim, se eu soubesse lá atrás. Por quê? Porque aqui, Kelly, eu vou até, talvez algumas pessoas concordem comigo. Aqui no Brasil, especialmente quem é autodidata, como eu, que não tem tempo, que não tem, às vezes, dinheiro, enfim, são N situações. É a realidade do povo brasileiro. Exato. Às vezes a gente até consegue pagar um curso, mas, puxa vida, você já saiu do plantão, você não... Ai, meu Deus, enfim, né? E outra, a gente trabalha 12 por 36, não consegue ir para a escola certinho. Ele é uma gracinha. O Ivanildo, ele vai vir para o Canadá. Eu sinto que ele vai vir para o Canadá. Ele está sempre Ivanildo. Esse que chegou agora. Eu tenho que botar o óculos. Meu amigo lá de Piabetá, a Sandra, a Silvinha. Eu tenho muita gente que eu tenho certeza que vai vir. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas vai, eu não quero te cortar, não. Tá muito bom. Então,
Aí, então, como a gente trabalha no 12 para 36, muitas vezes não dá também, porque a escola, no dia que você está de serviço, é o dia que tem aula e fica tudo. Isso, Bárbara, você também vai. E fica muito difícil. Então, gente, eu levei não sei quantos anos, vocês não têm noção do quanto tempo que eu estudo inglês. A Kelly sabe que eu já comentei com ela. Muito tempo. Mas é não saber estudar, né? É não saber estudar porque tem que estudar. Exato. Aí eu chego lá no seu curso, faço testes e aí estudo e tal. Até falei para você, né, Kelly? Tem a parte gramatical, que é aquele livro que você disponibilizou lá no Grammar, né? Do seu curso. Gente, que valor que tem aquilo, porque eu nunca vi aquilo de quantidade de exercício. É muito exercício. Disponível na internet, porque eu é só pela internet aí que eu fui estudar. E se eu tivesse feito antes, eu teria passado. Então, gente, realmente é verdade essa questão do básico. E quando eu falo básico, se atentem ao seguinte, o básico não é o básico no sentido, minha filha está aqui do meu lado, ela não me deixa mentir. Não é que eu não sei o verbo to be, o verbo to do, né? Conjugar o verbo na terceira pessoa, o verbo, como usar o demonstrativo, como usar as preposições. Eu sei, só que eu não sei aplicar as regras. Você entende? Aplicar as regras na hora de verdade, eu quero dizer. Aplicar as regras falando, escrevendo. Entende? Nessa hora, eu acho que é isso daqui, tá bom. Não dá para pensar assim. Sabe quando você acha que quem vai ler vai entender? Porque você falou, vamos supor, o verbo she reads. Aí eu falei she read, por exemplo. Aí você não botou o S, né? Deu para entender? Se eu me conjuguei na hora certa para a questão, isso eu estou falando, gente, para a questão de prova, de Selban. Entende? Eu já viajei, o mundo é exagero, mas já fui para o Canadá algumas vezes, andei por aí. O inglês que a gente aprende para comunicação, que é o que nos ensinam na internet, não, você tem que aprender a se comunicar, não sei o quê. Ok, mas para fins de prova, você não tem que só aprender a se comunicar, que aprender só vocabulário, adjetivo. Tem que saber como colocar junto, né? Precisa de base. E é base no automático, porque não dá tempo, que eu já vou chegar no speaking, porque eu falo pra caramba, no teste lá de speaking, é uma delícia. A moça lá, no meu caso foi uma moça, né, a professora lá que fez a entrevista comigo, ela é assim, meu filho entrou aí, que legal. Ela é um amor de pessoa, super simpática, e eu consegui, assim, falei, mas falei errado. Entendi. Entendeu? E aí depois eles dão feedback, né? Eles falam exatamente o que você errou e o que você acertou, que é muito bom. Exatamente. Então, e falo mais para você, muito provavelmente eu errei em coisinhas assim, muito provavelmente, estava lá escrito, né? Em questões básicas, eu vim descobrir agora, gente, não faz muito tempo, eu estudo há anos, por isso que eu acho importante eu mencionar para vocês como é importante o básico. Você gosta, sei lá, você tem cachorro? I have. Não, ou é I do, porque é fingir de prova, né? Ou I have a dog. Isso é diferente de você falar I have. Né? Have o quê? Então, porque assim é diferente, igual a gente não pode pensar mais igual a gente pensa no português, né? Você tá entendendo, então, onde eu tô querendo chegar? Totalmente. Que uma simples... Então, se eu vim descobrir isso agora, imagina o que eu não falei para ela quando ela me perguntou coisas simples. Deu para você entender com muita coisa? Então, assim... realmente é o inglês básico, e eu vou voltar aqui pro meu script, que senão daqui a pouco acaba a live e eu fico falando e não falo, então
Tá sobre bom. o reading. Mas é só você ter falado essa questão que é com o inglês básico. Tem gente que chega para mim, eu tenho inglês zero, eu posso, Kelly, fazer seu curso, por exemplo? Eu falo, não. Inglês zero não tem como. Vai estudar um pouquinho, depois você vem. Agora, com o inglês básico, a gente conversa. Porque eu sei que eu consigo transformar o seu inglês básico direcionado para a prova. Foi o que aconteceu comigo. Eu, com o inglês básico, eu passei na prova. Então, eu sou a prova viva disso e você agora confirmando e muitas outras que estão aqui fazendo a mesma coisa. Cleasley, né, perguntou, I have a dog? Yes. Você tem que responder, I have a dog, tem que ser completo, não pode ser I have, né? I have é a gente falando no Brasil, eu tenho. Tenho, então. Inglês eles não entendem se você fala assim. Só que isso é dentro do inglês básico, e eu não sabia, então peraí. Como olha assim? Que exemplo maravilhoso que você está dando. Que se eu não sabia isso, entre outras coisas, que é uma coisa que a gente usa muito na escrita, por exemplo, a gente precisa saber de cor salteada, assim, ó, quase que por osmose, as preposições in, on, at. Então, é a parte mais difícil, né? A parte mais difícil. Até hoje eu erro preposição, tá, gente? Eu trabalho como enfermeira no Canadá, então... Mas então você vê assim, que o básico a gente precisa ao menos, eu me lembro dela ter perguntado sobre os meus vizinhos na entrevista e tal, e eu me lembro de eu ter falado da minha rua, mas agora revendo o básico é que eu me atentei então, que o in é sobre regiões, que o on seria eu falando o meu endereço, e o at quando tem o número do meu endereço. Né? Isso só de específico, né? Então, puxa, aí eu pensando, eu tô lembrando da prova, tá, gente? Eu tô falando pra vocês e eu lembrando da prova. Então, se agora eu entendi isso, o que eu respondi pra aquela mulher, que eu nem lembro, obviamente. Mas é isso, a prova toda é essa, é básica. Ele quer saber o ponto. Então, se você sabe o básico, você tem muito mais chance de acertar e bem, porque depois você só tem que dar uma melhorada ali em vocabulário, adjetivo, sinônimo, né? E ganhando do que você fazer igual eu, que estudo há anos, ganhando vocabulário, adjetivo. Mas não era focada, né? No seu curso, aí depois eu fui ver já depois. Ih, cortou. Ai, desculpa. Voltou? Tá. Voltou. Eu falei que não para, pelo amor de Deus, que live maravilhosa. E é porque quando faz 40 minutos o meu Instagram para, porque eu já corto para poder continuar estudando, porque às vezes eu paro para ver alguma coisa, então 40 minutos ele já me tira. Então, se eu descobrir essas falhinhas, assim, ao rever, puxa, então durante a minha entrevista... né? Estudo. Eu até costumo dizer para os meus amigos que depois do seu curso, que eu voltei para o básico, estou revendo algumas coisas... Ela gostou mesmo do meu curso. Puxa vida, aí lá nos seus textos, né, que eu até comentei com as meninas, que tem coisas que eu... paro, anoto, cornerstone, as palavras assim mais rebuscadas, até porque eu gosto mesmo de escrever bem, né? Pedra angular, assim, né? Tem aquele visão panorâmica, bird's eye of view, alguma coisa assim. Enfim, que é algo mais trabalhado, mas só que embora seja mais trabalhado, é para meu conhecimento. Só que para fins de prova eu preciso me ater mais ao básico. Entendeu? Perfeito. Pois bem. Agora voltando então ao reading, gente, que senão eu vou ficar falando e não falo da prova do Selban. Aí o reading para mim foi uma prova realmente muito difícil, embora a minha leitura eu até considero ela boa. Pois bem, o primeiro texto, ele é muito difícil. A prova do Selban, eu percebi que ela é feita para todos os níveis, né? Isso, ela tem essa ideia. Nível Advanced, Intermediate, um pouco mais fácil. Aí o primeiro artigo, eu já conhecia outras meninas que fizeram o Selban também, e eu vejo que elas comentam a mesma coisa. O primeiro texto, ele é um artigo, ele é bem técnico, é difícil.
Mas tem lá, acho que 8 questões, se eu não me engano. São 8 questões, onde a gente tem, inclusive, que saber o sinônimo que eles colocam em negrito, às vezes, das palavras, né? Uma palavra lá, eles escolhem, a gente tem que saber lá, identificar na resposta. O segundo texto, que já é a respeito anotação de enfermagem, que a gente também tem que identificar algumas coisas na anotação de enfermagem. Prestem atenção, no curso da Kelly tem sobre isso. Prestem atenção, gente, também nas datas ali, que discorre a anotação de enfermagem, também faz parte para você saber o tempo que aquelas informações estão acontecendo, se é de um dia, né, do dia de hoje, do dia de amanhã, por exemplo, ou melhor, do dia de ontem. E são informações extremamente importantes. Obrigada, Amandinha. Ela está falando que eu falo bem. Fala maravilhosamente bem. E aí vai quem... thank you. E aí você vai lendo, então, a anotação de enfermagem. Eu acho que esse seria o texto até um pouco mais fácil. Também lá com 8 alternativas, né, questões para você responder. Aí vem o terceiro texto, que esse aí foi muito engraçado, que as outras moças que eu conheço, que já fizeram Selban, de um outro grupo aí que eu faço parte, elas comentaram que também tiveram esse texto, que é sobre a hemodiálise. Quais são as funções, não é bem funções, mas responsabilidades ali de cada profissional, de cada profissional, do enfermeiro, eu lembro disso. Isso, e aí cai ali então você tem as 8 questões também, mais ou menos, entre 8 e 10, eu não me lembro exatamente a quantidade correta, mas é por aí. E aí você responde. E finalmente, por fim, a quarta, que é a bendita da fill in the blank, que eu sou... Que é gramática pura, Ali é só treinamento, mas tem bastante treinamento lá no meu curso, né? Disponibilizei 2 livros só disso, para treinar a gramática. Gente, isso. Então, que é esse livro que eu falei que ia ser é maravilhoso, porque é muito exercício. É verdade. Gente, não tem na internet a quantidade de exercício que tem naquele livro. Não tem. Não assim, tem. É muita coisa para treinar. Entendeu? Realmente. E nem no site do Selban tem tanto material assim para você treinar. Não tem. Eles têm até porque eu comprei, né? Antes de conhecer o seu, eu comprei lá. Não é o curso que eu comprei tipo uma apostila, como se fossem uns livrinhos lá que eles vendem. Acho que é $100, né? Isso, mas não vale a pena, assim, em comparado, né? Então, é que a gente tá ansioso, você acha que tá bom. Então, estão perguntando o tempo da prova. São 2h30, se eu não me engano. 2h30 de tempo de prova. E 35 minutos para a parte do speaking, que eles falam que é uma entrevista, um interview, não é? E ali eles vão estar te perguntando coisas como se fosse para um English Second Language, são perguntas normais. Aonde você mora? Você pode falar da cidade que você mora, o que você gosta de comer, e depois vai entrando na parte da enfermagem, e depois finaliza com um pouquinho mais de enfermagem, mas eles não vão avaliar a sua enfermagem, eles vão avaliar o seu inglês. Então, se você tiver um script e você treinar aquilo ali, foi como eu fiz e que eu ensino os alunos a fazerem. E o seu curso, que eu até comento com as meninas a respeito do speaking e o writing, que é o próximo que eu vou comentar agora, acho que são 2 coisas assim que deixam a gente muito afiado. Porque o reading demanda você ler mesmo. No seu curso ele é muito completo, isso não tem dúvida, mas o reading é reading. Então você pode treinar em qualquer lugar. Tem que saber como responder perguntas, né? Que no reading, agora, tu vai ler todo o texto. Você vai scan. Lê a pergunta primeiro, vê o que a pergunta está querendo e vai no texto, não é o contrário, senão você vai perder. Kelly, sabe esse scan? Gente, é skin scan. Sabe o que é skin scan? Se você não sabe, vai lá e lê. O que é skin? Fala pra ele. Vai lá e lê o que é skin. Vai lá e lê o que é scan. Por que eu tô falando isso? E quando você executar o skin scan, você vai conseguir
responder o texto, porque você tem mais ou menos... Exato! Você tem mais ou menos 10... É técnica. Aí, o dia que eu li lá na orientação lá do seu curso, né, eu falei, gente, eu já vi esse Scan por aí, mas eu nunca liguei para ele. Quem te acha isso? Não, deixa eu prestar atenção nisso. E fui para ver se eu conseguia, porque eu tinha o negocinho lá para treinar tempo, mas eu não conseguia fazer dentro do tempo. Eu fui fazendo esse Scan conforme estava lá e deu certo. Deu certo. Então, por isso que eu falo, ler as orientações também faz parte. Não é para ter aquela ansiedade, porque a gente tem ansiedade, assim como no inglês, que eu não estudei o básico, assim como eu não me atentei às orientações de como fazer, treinar, né, no caso, a prova, seja o Scan, seja ler com antecedência as questões, você tem 10 segundos para ler, então você tem que conseguir ler em 10. E tem que treinar para fazer isso. Então, mas é treino. E tudo isso com o inglês básico, você precisa se atentar. É por isso que o povo fala, eu preciso ser fluente, eu falo, não! E qual o nível de inglês que eu preciso aqui? Se você for lá no site do Selby, eles vão falar para você, precisa ter nível advanced. Não, você não vai ler isso em lugar nenhum, isso não existe, isso é coisa de Brasil para ganhar dinheiro em cursinho de inglês. Aí, voltando àquela história da pergunta da menina, qual nível de inglês você tem? Isso, por favor. Aí, todas as pessoas, assim, que falam alguma coisinha, que conseguem ler, eu tô falando brasileiro aqui, né, nós brasileiros aí, porque nessas viagens de intercâmbio que eu fiz, eu conheci muita gente, né, tinha até vários brasileiros ali estudando comigo na escola, que tinham um nível de inglês até que também ali, nós estávamos no High Intermediate. Você tem noção que eu estava no High Intermediate e eu não consegui passar no Selban? Então você pensa o quê? Você está no High Intermediate, puxa vida, você está... Não tem nada porque para você, não tem nada a ver, porque para você se comunicar, viajar, pegar avião, tal, é uma coisa, você falar errado, que é o que eu quis dizer lá do she reads e she read... Sei lá, é que eu não tô nem sabendo conjugar aqui algum verbo, não tá vindo na minha mente, mas você falar errado, a pessoa, você falar, não sei o que, I have, ele vai achar jegue, mas ele vai falar, tá bom, tá, ele vai entender mais ou menos, ou vai fingir que entendeu, né? Agora, para fins de prova, não. E tem uma outra coisa que eu aprendi no intercâmbio, você sempre se mede, quando você for medir o seu nível, embora nem é muito bom a gente ficar medindo nível, porque a gente não consegue medir nível aqui no Brasil, né? Assim, a não ser que você tenha muito tempo estudando lá, tem um professor, uma escola, talvez seja mais fácil você medir. Mas eu acho que a maioria, nós enfermeiros, não tem muito tempo para essas coisas, deve ser a maioria que nem eu. Você sempre tem que medir pelo seu nível mais fraco. Então, se vou falar de mim, eu sou avançado no reading, porque eu leio bem, e eu consigo ouvir, eu até consigo escrever, mas não consigo falar bem. Logo, se meu speaking é básico, então eu sou básica. Eu não sou avançado aqui no meu reading. Eu não sou intermediária igual meu writing e meu listening. Então, eu sou um skill vai direcionar você. Você sempre se nivela por baixo. É assim que eles fazem nos intercâmbios por aí. Essa é a orientação, né? Pois bem. Então, agora, eu queria falar do writing, que eu acho que aquele incident report do seu curso... Fala para eles o que é incident report e como que o writing é dividido, a parte do writing, porque eles não vão entender o que é incident report. Tá. O writing é dividido em duas partes. O writing são duas tasks, né? Então, a primeira, que é o incident report, que é a que a gente não tem aqui no Brasil. Então, se você não treinar, foi o que aconteceu comigo, você vai encontrar muita dificuldade. Mas que é isso? Específico. Né, que seria reportar um incidente que aconteceu no plantão, que são inúmeras possibilidades, né?
vocês realmente precisam, assim, desse direcionamento que tem no curso da Kelly, porque, gente, tá mastigado lá. Tá mesmo, eu fiz com muito amor e carinho. Sabe, hoje eu sei fazer, se eu falar aqui, eu sei descrever o que eu preciso colocar, sabe, a ordem que eu tenho que pôr, mas precisa ter acesso a esse curso, ao modelo, para você aprender, né? Treinar. Não tem jeito. Treinar, exato, para treinar. Não é nem aprender, é para treinar, né? Pegar a regra. E aí a segunda task, que é você concordar ou discordar vai dar um tema, e aí você concorda ou discorda sobre aquele tema ali. Que é redação, não é bem uma redação, a gente chama de não é bem essay. Um essay, que aí também tem fazer a introdução, tem o meio e o fim, então tem umas regrinhas que a gente usa aqui para escrever em inglês, então isso tudo tem que saber. E é nessa task 2, para mim, também que aparece meu erro, assim, forte, né? Que é a falta gramatical de escrever. Eu até escrevo bem, eu sei disso. Mas as ideias vêm, né? Vem, mas eu tenho palavras, eu tenho vocabulário e eu preciso de gramática, eu reconheço, entendeu? Mas foi bom, esse curso foi bom que te deu uma luz, né? Ele te mostrou que você precisa voltar e estudar. Pelo amor de Deus, para poder chegar eu estaria repetindo, eu iria repetir os mesmos erros, certamente. E outra coisa, construir esse incident report sem o seu curso, porque eu já tinha comprado, como eu falei para você lá no Selba, seria muito difícil. Lá eu vi também, tem um modelinho. Mas não tem um modelinho, mas só que ele não me serviu de nada. Porque você não conseguiu. As suas dicas, você eu já passei por isso, né? Eu fiz a prova do. Você deixou exemplos lá que, assim, tá mastigado. Eu tenho hoje mais dificuldade com o Task 2, que é realmente escrever corretamente. Com as gramáticas e tudo que envolve construção de um texto, do que o Incident Report hoje, praticamente ele... o que é o que é mais importante para a gente, porque por conta da enfermagem. E o segundo task que ela está falando do writing, vocês aprendem isso aí em qualquer cursinho de inglês, tá? Porque é o inglês pro IELTS, digamos assim. Exato. O inglês pro IELTS é o que você... Pode ser até... Gente, vocês podem escrever uma coisinha, uma opinião básica, mas você tem que ter o inglês perfeito ali na gramática. Não precisa ser aquela coisa do outro mundo, não. Tem que responder o que está te perguntando, uma introduçãozinha, com ali o corpo dando uns 3 exemplos sobre a introdução, discordando ou não, e depois fazendo conclusão. Coisa básica, tentando ver quantas palavras você tem que usar, que pede lá no título, e isso tudo a gente treina no curso, e aí você responde. Então, é basicamente isso. Tudo que eu falo, gente, se treinar com o material certo, eu te falo que um básico, um leigo em inglês consegue fazer a prova. Foi assim que eu fiz. E é assim que que eu espero que as pessoas façam. E assim, acho que a grande sacada aí do curso, não tem preço. Tudo aí não tem preço, né? Eu tô aqui falando, parece até que eu tô vendendo o curso, mas não. Eu tô dividindo. Não, é verdade, você sabe. Dividindo experiência. São três coisas. São 3 coisas hoje que eu não podia deixar de falar, que é esse curso seu, não tem como. Obrigada, gratidão. O inglês básico, que se você não tiver ele bem forte dentro de você, para avançar fica difícil, entendeu? Então, depois não dá para jogar culpa no curso, qualquer curso, no professor. Não existe, entendeu? E era o seu curso. E vocês... E também queria falar aqui, coitadinho, do professor Kenny, que tem aí na internet. Sabe por que eu vou falar rapidinho? Não estou fazendo propaganda para ele, não. Ele é canadense. Ele é canadense. Eu não conhecia ele. E, enfim, ele
nem sabe de nada. Eu nem faço curso com ele, tá, gente? Mas eu uso o curso dele gratuito na internet aí. Porque vocês sabem que eu estudo gratuito pela internet. Eu sou autodidata, eu não faço curso com ninguém. Eu não ia com a cara dele há uns anos atrás. Se eu tivesse ido com a cara dele, hoje eu falava inglês fluente. Ele é certeza. Bom. Quando eu comecei... Eu conheço, sabe, porque eu estudo há muito tempo inglês, pelas essas coisas que tem na internet, já vários professores até. Ele é o único que sabe te explicar por que o inglês é daquele jeito, por que você tem que falar daquele jeito, porque ele entende muito bem o português. Não sei se você já viu ele com brasileira. falando. Ele é casado Cara, ele com brasileira. Domina o português de uma maneira, e aí a parte básica, tá, gente, que eu tô falando porque tô usando, né? É uma playlist que tem lá de iniciante, de graça na plataforma dele. Estou usando para treinar, para melhorar. E não tem professor, não tem. Sério, de verdade. Dá uma olhada nele. Olha, dá uma olhada nele para indicar. Eu conheço. Eu já comprei outros cursos aí no passado. Quando eu estava com 75 seguidores, 75... Não é igual que eu tô com 75 mil, não. 75 seguidores, eu entrei em contato com ele. Eu falei, vamos fazer uma parceria. Eu sou enfermeira brasileira, tô aqui no Canadá. E aí eu queria ajudar o meu povo brasileiro a aprender o inglês. Eu queria, sabe, falar com alguém. Eu acho que vale. Ele não quis fazer comigo, acho que é porque ele tem 1 milhão de seguidores, né? Não, acho que não é por isso, não. Eu acho que é porque ele não tem tempo, cara. Não, mas outras pessoas não, era parceria. Eu ia só falar para ele assim, olha, eu dou o seu curso, eu vou oferecer seu curso, vamos fazer uma parceria, porque tem outras pessoas, outros assim, como é que se fala? Influenciadores, até no Brasil, que fazem isso com ele. Mas eu acho que tem que ser num patamar bem grande. E a minha ideia não era isso, a minha ideia era ajudar, né? Porque assim, o cara é canadense, tá no Brasil, sabe como que é, como é que é a vida do brasileiro. Mas assim, não esquenta com isso não, que se o cara é bom, faça o curso dele, ou seguem ele, ou estudem de graça. Eu tô usando curso de graça, eu não tô nem, ele nem sabe que eu existo, eu nunca falei com ele. Não, e coisa boa, a gente tem mais tem que dividir, viralizar. Exato, eu acho que esse é o ponto. Por isso que eu queria, eu olhei, eu falei assim, acho que eu gosto dele, mas ele não quer me dar atenção, não. Não, mas é porque ele domina o português num nível que ele consegue passar. Realmente, entendeu? E outra coisa, por exemplo, não sei, a maioria como que é, mas eu, por exemplo, aprendo com lousa. Ele usa lousa, ele usa aquele método antigo, gente, aqui, não sei o que, apaga, até meio arcaico, assim, mas é demais. E eu conheço... Se tiver uma conexão, é boa para aprender. Eu conheço os outros professores e, assim, são bons, não é que eles são ruins, eles são bons também. Mas realmente é outro nível ali. Então eu recomendo. O povo está perguntando, não sei se eu consigo colocar o nome dele aqui, é Kenny. É Kelly e de elefante. Esse aí, ó, alguém escreveu. Isso, professor Kenny. N-Y. Exatamente. Esse professor aí, eu acho que vai fazer porque isso aí, gente, é o que vai levar a gente pro Canadá, entendeu? Eu não tô aqui fazendo média, entendeu? A gente precisa se ajudar, até porque se der ruim comigo alguma coisa, vocês mesmo que vão me ajudar, e se der ruim com vocês, é eu que vou ajudar, e assim. E é um grupo, eu quero formar esse grupo aí, sabe? Pra gente poder se ajudar, e quando vocês vierem, conseguirem vir ao mesmo tempo, de se ajudar, Kelly, assim. Depois eu até escrevo lá eu escrevo nas stories o nome dele para vocês. E vou olhar o YouTube dele também. Agora, só para, não sei nem se é para encerrar, não sei nem quanto tempo a gente tá aqui. Caraca, já vai por 1 hora, a gente fala pra caramba. Caramba, eu falei para você. Duas mulheres juntas. E eu ainda nem consegui falar bendito do speaking, que é gente, nunca em nenhum lugar vocês vão encontrar todo o roteiro que é necessário a gente ter aquela bagagem de speaking que tem no curso da Kelly. São duas coisas. É o Incident Report, que é aquelas dicas do Incident Report lá, exemplos e tudo mais.
o texto de todo o curso, o texto de uma forma geral, que me enriqueceu muito. Que bom, graças a Deus. E os roteiros de conversação que a gente pode ter com o speaking. E aí o que eu sempre falo para as meninas lá no grupo, né? Ah, mas o que tem lá, elas ficam? Eu falo, olha, tem tanto conteúdo que você não vai achar na internet. Não tem, infelizmente. E aí o que vai acontecer? Sabe isso, não porque sabe. você já fez a prova, então você já teve contato com a prova. Eu tenho muitos alunos crus que nunca tiveram contato com a prova. Então eles olham para o meu curso, de repente não tem essa paixão que você tem, porque você sabe que se você tivesse contato com treinamento antes de fazer a prova, seria muito diferente. Mesmo que assim, gente, não passe, curso nenhum vai passar o aluno. Quem passa o aluno é o esforço e determinação de cada um. Tanto porque quando eu fiz a prova, eu não tive curso. O professor que eu queria que me ensinasse, ele se negou, porque ele falou que eu não tinha inglês suficiente. Eu vou contar essa história amanhã para vocês. Enfim, para quem ficar me prestigiar, que amanhã vai ser só a mamacita na live. Vamos e eu vou falar como eu estudei para passar na prova. Vai ser muito importante. Vou dar minhas dicas, né? Vou compartilhar as minhas experiências. Que me fez enfermeira hoje. Enfim. E só para encerrar aqui, o que eu falo é o seguinte sobre as questões do seu reading, do seu speaking, é que além dele te dar noção do que você pode responder, ele te traz, até eu comento isso com a Vanessa, ele te traz, assim, bagagem, porque lá durante a entrevista no speaking, tem muito aquelas questões assim, ela pergunta, vai ter momentos que eles perguntam assim, mas em relação ao seu país e um outro, o que contrast, né? Contrast. Que são coisas que são pensamentos, que são pensamento seu. Então, o que acontece? Na hora de você construir a sua resposta, você não sabe responder aquilo nem em português, quem dirá em inglês. Não, é verdade. Só que aí só que aí você fala assim, gente, mas como que eu ia pensar nisso? Lá nas suas questões tem coisas que eles assim, poderiam perguntar. Tem coisas assim que te traz pensamento, que aí na hora que você está treinando, você fala, nossa, não sei isso, não sei nem português. Você tem que pensar em português. Às vezes você tem que buscar a resposta lá na internet, assim, para se familiarizar. Ideias, porque você não vai saber de tudo. Mas a fórmula de bolo tá lá. Então, de uma certa forma, esses conteúdos que você está revendo, ele vai ficando incutido na sua mente, para que, se de repente for perguntado e tal, você tem uma bagagem linguística guardada na mente. Exatamente. Para poder passar por aquela entrevista. Porque é duro quando você vai para uma entrevista, né, que você vai estar vazio. Você não sabe o que vai responder, o que vai pegar. Então, lá tem essa possibilidade. Sandra, acho que tem duas perguntas aqui, eu vou ver se... Eu falei que eu falo pra caramba. Então, são duas perguntas aqui e a gente fecha a live. Qual a parte mais difícil, na opinião de vocês, no processo? E é possível pausar as etapas da prova para respirar um pouco? Não. Essa foi a melhor pergunta. Não tem como. Eu vou até começar por essa daí, você também sabe. Não, filha, você vai ficar 2h30 lá. Primeiro que as 2h30 são 22 minutos pra mim, assim, tipo, acabou a prova. Gente, vocês nem sentem, Você não vai sentir sede, não vai sentir vontade no banheiro, não vai sentir nada, porque você vai estar tão ali, assim, prestando atenção. E se você quiser ir ao banheiro, que eu fiz essa pergunta também pra menina lá no caso do CBT, né, aqui em São Paulo, onde eu fiz, e você pode ir no banheiro, só que a prova fica contando. Então, quer dizer, se eu não consigo, não dá. Eles eu tenho 10 minutos para responder. De ir no banheiro, faz tudo. E aí, uma vez que sentou ali, é prova, gente. Prova igual do Enem. Não. Mas para mim, a parte mais difícil foi o listening, porque na minha época era 10 e eu tirei 9. Então, se fosse já hoje, eu já teria passado na primeira vez. Que foi a única parte que eu não consegui,
que eu tirei 9 e não tirei 10. Pra você, eu tirei todas as notas ali, então eu não sei nem te dizer, né? Qual que você o que eu acha achei que é mais difícil? Agora, pra mim, que eu achei assim que foi punk, foi o reading. Embora eu sei que o listening é dificílimo, porque é muito rápido. O writing não é dificílimo, mas eu até então não sabia, nem quero o Incident Report. Ai, meu Deus do céu, fiz ali, nem sei o que eu fiz até hoje. Você foi totalmente despreparada para a prova mesmo, né? Totalmente despreparada. Eu fui com inglês. Então, assim, eu achei que era inglês. E não é inglês, é técnica. É conhecer a prova. É conhecer a prova e treinar exatamente porque a prova te pede. É só isso. E com o básico vai, querida. Mas vai. E outra coisa, passou na prova de proficiência. Básico bom, hein, gente? Básico bom, pelo amor de Deus. Básico com básico. É básico com domínio. Com domínio. Com as coisas básicas para você se comunicar. E outra coisa, estudando para isso aí, vocês vão ver como vocês vão conseguir se comunicar em inglês. Exato. É isso, gente, eu não consigo me comunicar assim. Agora eu sei porque eu sou ruim. É porque, na verdade, eu não sei. Não é mais. Entendeu? Gramática. Não é mais. Não sou mais. Não é. Nunca nem fala mais isso. Change a mindset. Ótimo. Ótimo, e você fala. E é basicamente isso, né? Que a gente tem que focar. É isso. E outra coisa, o que eu quero falar é o seguinte. Põe na sua cabeça agora, hoje, dia 4 de janeiro de 2024, que se você passar na prova de inglês, você já vai fazer parte da enfermagem canadense. Não tem mais nada para te parar. Ninguém mais te para. Você vai fazer parte dessa comunidade aqui. Porque a última prova que vai te passar ou não passar é a prova para enfermeira do NCLEX, para o LPN, o REXPN, e para a enfermagem psiquiátrica, é o RPNCE. Então, é a prova final. Que até nessa você pode trabalhar 1 ano com a sua licença provisória, ganhando dinheiro, e depois você passa na prova. E dentro de 1 ano, passar na prova. E você tem que passar, né? Pelo amor de Deus. Senão você tem que parar de trabalhar. Mas passando na prova de inglês é o que você precisa para você vir para o Canadá. E aí acabou, que a prova teórica e prática daqui, ela não vai te reprovar. Ela só vai ver os gaps, o que você tem que estudar mais um pouquinho, você vai estudar. Então, gente, pelo amor de Deus, foca nessa prova de inglês. E é feita aí do Brasil, do conforto da tua casa, se você quiser. Então, vale muito a pena ficar... eu preciso ser fluente em inglês? Não, você precisa ser fluente só para passar nessa prova. Você precisa ser fluente para passar na prova, estudar para a prova do CELB. É isso que eu quero que você põe na sua cabeça. Ai, meu Deus. É aquele apagão que dá. Gravou, deu um break aí. Você tem mais algum recado para ele? Só, gente, que eu acho que a cereja do bolo da nossa conversa é o básico. Vamos focar no básico juntos. E isso é para mim também, tá, galera? Não é só eu tô falando para vocês aqui, mas é que eu estudei muito e fui muito longe para perceber que que a base que eu tinha que ter eu não tinha. Mas como assim, Sandra? Por quê? Porque a ansiedade de querer chegar na fluência, né? Aí você fica com aquelas coisas que é as mais chatinhas, que a gramática você vai deixando e vai só ganhando vocabulário. Você não sabe nem gatinhar, você quer correr. Entendeu? Isso. Você tem que e você se engana. É verdade. E aí acaba se enganando. Não se sabotem, por favor. É isso aí. Muito, 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 muito obrigada. Gratidão por essa live. Gratidão a você. Maravilhosa. Wonderful. Obrigada a você por ter nos ajudado, está nos ajudando, e é isso, entendeu? Obrigada. Sem você também, na verdade, teria sido muito mais difícil. Eu nem sei como seria, para te falar bem da verdade. Não, é verdade. Obrigada, não só eu que penso assim, né? Depois que a gente vai te conhecendo, vai acompanhando o seu curso, vai vendo as coisas, a gente sabe. Fica muito mais difícil. Então, você ter surgido para nós também, assim, é essencial. Essa é a verdade. Acho que nada acontece por acaso, né? Foi missão, acho que eu nunca tinha feito isso antes, deu na minha telha quando o governo me chamou, né, para fazer o vídeo, mostrar tudo isso, falando que tinha mudado todo o processo, que ia ser mais fácil. Eu falei assim, não, agora é a hora de tentar ajudar esse povo brasileiro lá, que tanto sofre na internet.
Enquanto aqui a gente tem tantas oportunidades para vocês, com um salário maravilhoso, com benefícios, com tudo vocês Senhor, sabem. ouve a voz da sua serva, Jesus Cristo. Todos nós estamos precisando muito. Amém. E a gente vai conseguir, se Deus quiser. E eu vou ficar muito feliz quando eu trouxer meia dúzia de mamacitas aí do Brasil. Deus, eu até sonhei eu lá na sua festa, lá no seu quintal. Já teve uma, vai ser o segundo encontro, aí vai ser direto do Brasil pra cá. Olha, vai ser uma beleza, hein, gente? Vai então mesmo. Tá. Eu vou lá, que amanhã eu trabalho de novo no portal e eu tenho live amanhã à noite também com esse povo. Deus abençoe. Lindo. Muito obrigada. Amém. Amanhã eu vou fazer um esforço para estar com você também. Muito obrigada. Até, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada por estarem aqui.